paz a todos, amém? Se coloque de pé. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo em Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias. Tem gente falando assim, tem isso na Bíblia? Tem. Zacarias 1, 3. Podemos ler? Podemos? Diz assim: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos. Deus, no nome de Jesus, mais uma vez eu entro diante de Ti. Eu sei que o Senhor tem um alvo certo, um coração certo nesta noite. Então eu clamo para que a Tua palavra encontre este coração. Que tudo aquilo que possa tentar impedir o fluir desta mensagem, que seja neutralizado. Que o Senhor fale e que nós possamos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Durante a nossa caminhada com Deus, a nossa trajetória com Deus, nem sempre nós seguiremos apenas para frente. Nem sempre nós vamos dar passos rumo ao nosso futuro. Existem certos momentos em que Deus faz a gente pegar o caminho de volta. Tem momentos que Deus nos faz ir e pegar o retorno. E hoje não é um culto que vai te fazer avançar, mas é um culto que vai nos levar de volta ao lugar que deveremos estar, que precisamos estar. E talvez você esteja se perguntando, Deus está falando para eu voltar, mas voltar para onde? E para isso eu te convido agora a usar a sua fé e entrar na excursão da FEC. Para responder esta pergunta, para onde eu preciso voltar, eu quero te convidar a navegar na Bíblia comigo por 3 jardins da Palavra de Deus. A nossa resposta estará aqui. O primeiro deles, repita comigo, Jardim do Éden. Todos nós conhecemos esse jardim. Em Gênesis 1, o momento em que tudo começa a ser criado. No livro de Gênesis nós vemos que Deus libera a palavra e as coisas tomam forma. E nesse ambiente Deus também cria um jardim. E nesse jardim Ele coloca o homem neste lugar. A Bíblia vai nos dizer, Gênesis 2, 7 e 8, que o Senhor formou o homem do pó, soprou nas narinas o fôlego de vida e tornou o homem um ser vivente, plantou o jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E começando a responder a pergunta do para onde eu tenho que voltar, eu quero te lembrar que nesse jardim é o lugar na qual você sabe que é imagem e semelhança de Deus. É nesse ambiente que Deus cria o homem, não como a forma de qualquer outra coisa, mas a sua própria imagem e semelhança. E quantas coisas tem tentado dizer para mim e para você que nós não somos imagem e semelhança dele? Quantas coisas querem distorcer a nossa identidade? O Senhor te trouxe aqui para te lembrar. Nesse jardim Ele te lembra, você é imagem e semelhança de Deus. E aqui o Senhor dá um propósito ao homem. Ele diz, olha, eu vou colocar vocês nesse jardim para cultivar e guardar. E é nesse lugar
aonde o Senhor nos leva não apenas a construir, mas também a proteger. Sabe por que tem muita gente que está vivendo em ruínas? Porque está construindo, está cultivando, mas não está guardando, não está protegendo. Você constituiu uma família, você cultivou a sua família, mas agora é hora de guardar. Sabe por quê? O diabo está à procura de uma brecha. E é nesse jardim que nós temos que construir, mas também proteger. Construa o que Deus colocou na sua mão, mas proteja. Proteja a vida dos seus filhos, proteja o seu casamento, proteja a sua profissão, proteja. Não adianta construir se não guardar. E aqui, existe algo que para mim é o principal que acontece nesse jardim. Gênesis 3:8, no começo do versículo diz que o Senhor andava no jardim ao entardecer. Sabe o que acontecia no jardim do Éden? O homem andava com Deus. E ao final dessa mensagem eu quero muito que você se lembre disso. Andar com Deus. Isso nos fala de um relacionamento profundo. Isso não nos fala de visitas que Deus fazia, mas fala de um lugar na qual Deus pertencia. Era a hora marcada, compromisso certo, não adiava. Chegava de tardezinha, Deus chamava o homem para dar uma volta ao jardim. E talvez você esteja se perguntando, aonde é que o Senhor quer que eu volte? A maior honra, o maior sucesso de um homem não é ser conhecido, não é pela sua conta bancária, não é pelos bens que tem. O maior sucesso que eu e você podemos ter é andar com Deus. E andar com Deus é andar no ritmo de Deus, no tempo de Deus. Não dá para tentar correr na frente e também não dá para ficar lá atrás. Andar com Deus é no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Repita assim comigo: eu preciso andar com Deus. Eu me lembro, gente, a Jaque vai se lembrar disso. Andar no ritmo de alguém não é muito fácil. Eu me lembro que quando eu e a Vitória éramos menores e morávamos lá no Paola, não tinha como a gente vir de carro sempre para os ensaios e compromissos que tinha. Então, a Jaque era responsável em colocar a gente dentro do circular e descer a gente dentro da igreja. Só que eu e a Vitória não conseguíamos andar no ritmo da Jaque. Gente, a Jaque engatava uma primeira, e aí o combinado era, ela chegava primeiro no circular e falava para o motorista esperar até eu e a Vitória conseguir chegar lá. Tantos ensaios assim, meu Deus. Mas andar no ritmo de Deus é isso. É às vezes apressar o passo quando você vê que Ele está à frente. E às vezes andar um pouco mais devagar quando Ele está falando para ter mais calma. O homem andava com Deus e é isso que nós precisamos fazer. E alguém que anda com Deus é diferente dos demais. Alguém que anda com Deus fala diferente, age diferente, porque se torna semelhante àquele que o acompanha. E andar com Deus é uma questão de escolha. Está disponível. Nós estamos no primeiro jardim dessa excursão e o Senhor está te falando, olha, está disponível. O convite continua à sua disposição. Aplauda Jesus. O Senhor andava com o homem no jardim. A Bíblia vai nos dizer também que Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. E essa história não termina em Gênesis. Eu quero muito que quando olhar para você, falem, olha, o Gabriel anda com Deus. A Nina anda com Deus. O Romão anda com Deus.
Isso é o que tem que nos definir, e nesse lugar o Senhor nos lembra, nós estamos andando com quem? Porque só tem duas opções: ou você está andando com Deus, ou você está andando com o diabo. Não dá para ser amigo da serpente e amigo de Deus. Ou você está andando com um ou com o outro, e nesse lugar, quando o homem decide andar com Deus, aparecem distrações, disfarçado de boas propostas. Gênesis 3:1, a serpente disse então: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Sabe o que acontece quando a gente decide andar com Deus? O diabo vem falando assim: é verdade que Deus falou que ia restaurar sua família? Ele aparece enquanto você está firme, dizendo: é verdade que se você continuar fiel as coisas vai acontecer? Eu acho que não vai ser assim. É verdade que Deus falou aquela promessa e o tempo passou e nada mudou. E ele vem lançando distrações, disfarçados de propostas. Cuidado, porque ele não tem mais a oportunidade de andar com Deus, então ele quer tirar a nossa oportunidade de andar com Deus. Gente, isso é muito sério. É nesse jardim, é nesse ambiente de comunhão com o Espírito Santo que o pecado aparece como uma boa proposta. É nesse ambiente de comunhão com Deus que as distrações do nosso dia a dia aparecem como boas propostas, dizendo: você está muito cansado, não lê a Bíblia hoje. Tem oração a semana inteira, você precisa ir a semana inteira. Cuidado, ele está tentando te tirar do jardim. E então vocês sabem o que acontece. O pecado entra, e agora o homem não podia mais andar com Deus. A maior dor não era perder o jardim, não era ter consciência do que estava acontecendo. A maior dor era chegar aquele entardecer e não tinha mais a voz de Deus falando: Adão, onde você está? Eva, é hora de passear pelo jardim. Será que a gente não sente falta? A voz dele nos chamando. Você pode perder o jardim, você pode ter consciência de muita coisa, mas não perca a oportunidade de andar com Deus. Então o pecado domina, mas o plano de Deus não era apenas que Adão e Eva andassem com ele. No plano de Deus, eu e você também precisávamos andar. Então ele não podia deixar a história acabar assim. Em Gênesis 1, começa com Deus criando todas as coisas e apontando para o Cristo que viria. E então a gente chega em Isaías 9:6, que carregava uma promessa. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia! Aleluia! E o cumprir dessa promessa está lá em Mateus 1. Agora aquele menino que havia sido prometido nasce. E não nasce em meio à alta escala da sociedade, não nasce em meio ao alto padrão. Agora ele nasce como um de nós. E esse, que apenas alguns achavam que era filho de um carpinteiro, que alguns achavam que era só mais um menino correndo pelas ruas de Nazaré. Um dia esse homem chamado Jesus
Agora nós estamos lá em Lucas 4, do 16 ao 21. Ele está em Nazaré. E era um sábado, ele estava numa sinagoga e dão um livro para ele ler do profeta Isaías. E então, ele começa a declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas naquele dia, não foi como os outros sábados que liam essa passagem. Quando foi fechado o rolo, Jesus se assentou e todos estavam com os olhos nele. Porque parecia que ele falava não como alguém que estava citando a Bíblia, mas como alguém que era a própria promessa diante dos olhos deles. E então Jesus diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus escolhe os seus discípulos, começa a marcar a história de muitas pessoas, começa a trazer curas, milagres, mas ainda, se parasse aí, nós não teríamos a oportunidade de andar com Deus. Alguém precisava ir para a cruz. Se terminasse lá, eu e você não andaríamos com Deus. E quem seria a opção de ir para a cruz? Precisava ser alguém que era 100% homem e 100% Deus. Precisava ser alguém que entendia a nossa humanidade, mas continuava sendo santo. Precisava ser alguém que saberia das nossas dores, mas não deixaria de ser rei. A única opção era aquele menininho que um dia estava na manjedoura. E então, nós chegamos agora no próximo jardim. Repita assim comigo: jardim do Getsemane. Os 4 evangelhos nos contam o que aconteceu nesse jardim. E talvez você esteja nesse culto hoje exatamente nessa parte da nossa excursão. Sabe o que acontece no jardim do Getsemane? Nós somos esmagados. A Bíblia vai nos dizer que Jesus passou ao Monte das Oliveiras e chegou ao Getsemane com seus discípulos. E Getsemane significa local da prensa de azeite. As azeitonas eram colhidas das oliveiras e no Getsemane elas eram amassadas, trituradas, para conseguir ter azeite. Só tem azeite quem antes é esmagado. Só tem azeite quem antes se permite que o Senhor quebre. Não adianta querer ter unção se você não quer ser esmagado primeiro. Antes de ter azeite, o Senhor te leva a ser esmagado. Quantas coisas tem esmagado eu e você? Talvez em problemas, e você fala: Deus, por que de novo? É porque Ele quer tirar azeite. Então Ele não tem como tirar azeite sem esmagar. Aguenta firme, porque o final é melhor do que o começo. Aplauda Jesus. E quem está no Getsemane agora é o nosso Jesus. E Ele não está lá por causa de algumas pessoas, não. Ele está lá por causa de uma humanidade inteira. E Ele sabia que Getsemane é lugar de ser esmagado. Então Ele não poderia, antes da cruz, estar em outro lugar. Ele tinha que estar lá.
Ele tinha que estar nesse jardim. E Jesus diz aos seus discípulos, Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. E Jesus pede, fiquem aqui e vigiem comigo. Sabe, quando nós estamos sendo esmagados, nós não conseguimos passar por isso sozinhos. Precisa ter alguém por perto para você falar, fica aqui, vigia comigo. Sabe, não era qualquer pessoa que estava falando isso, é o próprio Deus. Ele está falando, eu estou angustiado até a morte. E Ele pede a pecadores como eu e você, fica aqui. Eu preciso de você junto comigo, eu sou Deus, mas agora eu estou sendo vulnerável. Eu preciso de vocês comigo, porque um dia, ao serem esmagados, vocês vão precisar de outros com vocês também. E nesse jardim, o que sustenta a nossa vida enquanto estamos sendo esmagados é a oração. A Bíblia vai nos dizer que Jesus se retirou à parte e orou. E Ele começa a clamar e volta aos seus discípulos, os encontra dormindo. E não foi apenas uma vez. E quantas das vezes Jesus está falando, fica aqui, vigia comigo. E Ele sai por 5 segundos e a gente dorme na fé. E aí Ele está voltando com a sua bênção e te encontra dormindo. Está voltando com o seu milagre e te encontra dormindo. É nesse jardim que Lucas vai nos dizer que tamanha angústia Jesus sentiu a ponto dele suar sangue. E isso é comprovado cientificamente, que quando uma pessoa está num extremo de estresse e angústia, ela pode suar sangue. Agora você imagina o que o nosso Senhor estava sentindo. Ele estava sendo esmagado, gente. E será que eu e você vamos desistir com uma luta menor do que o que Ele passou? Será que eu e você vamos jogar tudo pro alto por um probleminha que apareceu? Ei, ele estava suando sangue, mas não desistiu. O corpo humano de Jesus não estava aguentando, mas Ele sabia que você precisava andar com Ele no futuro. Então Ele decidiu continuar lá, continuar sendo esmagado por amor a você, por amor a mim. Aplauda Jesus. E é nesse jardim do Getsemane, que nós somos desafiados a abrir mão da nossa vontade e aceitar a vontade de Deus. É quando você está sendo esmagado. Sabe quando parece que não tem para onde correr? Você vai de um lado, está sendo prensado, do outro também, de trás também, de frente também. E aí a gente quer fugir, porque a gente não quer ser prensado, esmagado. E aí vem o desafio, você vai aceitar qual vontade? A vontade de Deus, que decide que você continue sendo esmagado. Ou a sua vontade, que é fugir e não ter azeite no final. Eu quero trazer uma história para que você entenda. Havia um alpinista que ele gostava de desafios. E em um certo momento ele decidiu que ele queria escalar uma montanha de mais ou menos 7.000 metros de altura, de altitude. Mas ele não queria companhias, ele queria sozinho. Sabe aqueles que acham que vai dar conta de tudo sozinho? E ele decidiu ir sozinho. Começou a sua escalada, ele foi vendo que já estava entardecendo, ficando escuro, e chegou uma hora que ele não conseguia ver nem menos 1 metro à sua frente.
E então ele se lembra que ele não levou o que precisava para acampar. Ele decidiu continuar a sua escalada. Mas chegou um certo momento em que ele já não conseguia ver o quão longe ele estava, o quão alto ele estava, e ele escorregou. Eu quero que você imagine comigo que ele está bem perto dos 7.000 metros. E ele começa a escorregar, e num passe de segundos, a vida inteira passa sobre a sua mente. E ele não conseguia ver, estava tudo escuro. E chegou num certo momento em que ele se sentiu puxado. E então ele se lembrou que no início da sua escalada, ele tinha colocado estacas de segurança com uma corda amarrada à sua cintura. Mas como estava escuro, ele também não conseguia ver o quão distante ele estava do chão. E ele começou a orar dizendo: Deus, me salva, porque eu não sei a quantos metros eu estou do chão. Eu não sei se eu vou conseguir ficar preso a essa corda até alguém me ver. Me salva, Deus. E Deus disse: você acredita que eu posso te salvar? E ele disse: Deus, eu creio. Então Deus disse para ele: se solte da corda. Um silêncio entrou naquele ambiente. Aquele alpinista não quis aceitar a vontade de Deus. No outro dia o encontraram morto, agarrado na corda, a apenas 2 metros do chão. Sabe o que eu estou tentando te falar? É que quando a gente está sendo esmagado, a gente não consegue ver um pau na nossa frente. E a gente está querendo segurar na corda. E Deus está tentando falar: solta, aceita a minha vontade, porque você está perto do chão, não vai te matar. E a gente decide continuar preso, sem enxergar. É nesse jardim que nós somos desafiados a nos desprender. É quando Jesus chega e fala assim: me dá isso aqui. Você não vai mais agora ser pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. É nessa hora que Jesus chega e fala: você vai aceitar a minha vontade ou a sua? Se aquele alpinista tivesse obedecido à voz de Deus, ele teria preservado a sua vida. E às vezes nós estamos confiando mais na corda que estamos sentindo nas nossas mãos, do que naquele que já sabe a quantos metros nós estamos do chão. E Jesus disse, Mateus 26:39, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É aqui que a gente começa a entender que não sabemos o caminho e que precisamos de alguém para nos guiar. É aqui que a gente entende que todo o nosso diploma e a capacidade não tem o poder de atrair a presença. É aqui que a gente é desafiado a abrir mão do que temos para receber o que precisamos. É nesse lugar que o Senhor fala: solta a corda, aceita a minha vontade. Porque quando Deus libera uma palavra, Ele já sabe o final antes do começo. E quando você decide andar segundo a vontade de Deus, em tudo que acontece na sua vida, você não pode dizer: eu cheguei aqui. Quando você decide aceitar a vontade de Deus e as coisas começam a acontecer, o mérito nunca vai ser nosso. A nossa frase vai ser: foi Ele que me trouxe até aqui. Aleluia! E então Judas chega ao jardim. Você sabe bem o que acontece. Ele está com os soldados, identifica Jesus com um beijo, e Jesus é levado para interrogatório.
E Jesus pergunta para eles: quem que vocês estão procurando? E eles falam: Jesus de Nazaré. E Jesus não falou assim: ai, não vi ele. Não, Jesus falou: sou eu. O mesmo Deus que falava no Antigo Testamento, eu sou, agora está no jardim do Getsemane falando: sou eu, pode me levar para a cruz. Ele não fugiu. Ele não fugiu. Não foi uma prisão forçada, foi voluntário. Jesus não foi obrigado a ir para a cruz. Ele quis ir para a cruz por amor a mim e a você. E então, o nosso Jesus foi açoitado, humilhado, colocaram coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o chicotearam, o deram uma cruz. Mas sabe o que motivava Jesus a não desistir? É porque o seu nome e o meu nome já estava escrito para andar com Ele. E Ele sabia que não poderia desistir, nem diante da cruz. O nosso Jesus foi crucificado. Sobre a sua cabeça colocaram uma placa escrito Rei dos Judeus. E diziam: se você é rei, salve-se a si mesmo. O nosso Jesus estava sendo esmagado. Esmagado. O colocaram entre ladrões. Não era algo, gente, que todo mundo gostaria de ver. Ninguém gostaria de ver aquilo. Mas quando olhavam, não viam Jesus numa posição de honra, viam Jesus numa posição de humilhação entre ladrões. E qual foi o crime que ele cometeu? Dizer que era filho de Deus. E então, ele suportou a cruz. Lucas 23, 44 ao 46. Diz assim: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E quando eu e você estamos nesse lugar do Getsemane, parece que só vai ter morte. Quando estamos nesse lugar do Getsemane, parece que vai acabar em choro, em lamento. Quando estamos neste lugar, parece que não vai ter uma nova oportunidade, parece que não vai ter um novo começo, mas é aí que o Senhor nos lembra que tem mais um jardim para a gente visitar. Repita assim comigo: eu preciso me lembrar que o Senhor está me dando um novo começo. O último jardim é a excursão da fé que vai te levar. Por enquanto, até a gente ir todo mundo junto para Israel, em nome de Jesus. É o jardim do sepulcro. Coloca para mim, por favor, João 19, 41. João 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Sabe, se você está desesperado porque está no jardim do Getsemane, se lembra que ainda não acabou. Se lembra que o final sempre nos surpreende. Colocaram o nosso Jesus no sepulcro. Tinha um jardim ali.
as mesmas flores, as mesmas árvores que conseguiram contemplar ele sendo colocado lá, foram as mesmas que 3 dias depois viram o que está escrito em João 20, do 11 ao 18. Maria, no entanto, permanecia à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou dentro do túmulo e viu anjos vestidos de branco sentados sobre onde o corpo de Jesus estava, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, achando que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, me diga onde o colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. E ela, voltando, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi ao meu Pai. Vá até meus irmãos e lhe diga: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Aleluia, aplauda Jesus. Porque Jesus ressuscitou num jardim. Tinha tanto lugar para ter um sepulcro, tinha tanto lugar para colocarem o nosso mestre, mas por que tinha um jardim? É porque ele queria restaurar aquilo que estava em Gênesis. Para eu e você temos a oportunidade de andar com Deus pelo jardim. Ele precisava ressuscitar tendo um jardim. Sabe o que esse jardim nos diz? Que nós podemos andar com Deus mais uma vez. Esse jardim nos lembra que a esperança não morreu. Esse jardim nos lembra que a morte não deteve o nosso Senhor. Esse jardim nos lembra que Ele quer te chamar pelo nome a andar com Ele. Esse jardim. Atos dos Apóstolos 3,15 diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Aleluia, aplauda Jesus. E Jesus aparece como jardineiro. Não é como pescador, não é como carpinteiro, não é como um guarda. Ele aparece como jardineiro para nos lembrar do nosso primeiro propósito lá em Gênesis: cultivar e guardar. O homem era jardineiro, e para restaurar todas as coisas, Ele nos leva a este lugar. Agora nós temos acesso ao Pai. Agora nós podemos andar com Deus. E hoje, da mesma forma que lá em Gênesis, o pecado entrou e chegou a hora de andar com Deus. Deus falou: Adão, aonde você está? Deus estava dizendo: eu estou pronto para andar com você, mas parece que você está se escondendo. Adão, aonde você está? Eu finalizo essa mensagem com a mesma pergunta. O Senhor está te chamando de volta ao jardim. E Ele está te perguntando nessa noite: filho, filha, aonde você está? Eu quero andar com você mais uma vez. Se coloque de pé. Aleluia. Respondendo a pergunta
de para onde nós temos que voltar, nós temos que voltar ao jardim. E o Senhor quer me levar e quer te levar a esse lugar nessa noite. Eu não sei o que te afastou desse lugar. Eu não sei o que te impediu de andar com Deus. Talvez foram os fardos que você carrega, talvez são traumas que você viveu, talvez a frieza espiritual. Eu não sei o que está te impedindo de andar com Deus, mas Ele está te perguntando hoje: filho, filha, aonde você está? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você comece a ouvir a voz do nosso Deus te chamando nesta noite. Ele te chama pelo nome porque te conhece. Ele te chama pelo nome porque te criou. E Ele quer te lembrar que Ele foi para a cruz para que você pudesse andar com Ele. O Senhor te chama a andar com Ele mais uma vez. Aonde tudo funcionava, aonde a presença importava, aonde a comunhão com Deus queimava em seu coração, é para esse lugar que Ele quer nos levar nessa noite. É para esse lugar, é para esse lugar, é para esse lugar. Ai, que saudade, é para esse que lugar. saudade de ouvir tua voz. Ele está te chamando mais uma vez. Descer. Ele está te chamando mais uma Ai, vez. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, Ele quer nos levar. Ele quer nos levar de volta ao jardim. E não faria novamente o que fiz. Ele quer te levar. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Eu quero orar por você. Você que entende que o Senhor está te chamando para voltar ao jardim. Você que entende que o Senhor nessa noite está perguntando aonde você está. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Não se intimide, vem aqui à frente. De voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. E ai, que saudade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. O Senhor te chama. Não é o seu pecado que vai te impedir de andar com Deus. Uma vez que você se arrepende, o sangue de Jesus te limpa. Uma vez que você arrepende, Ele começa a te chamar pelo nome. Ele está dizendo: filho, filha, eu já cheguei para passear no jardim com você. Eu já cheguei.
Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Ah, Jesus, eu nesse momento começo a orar e declarar: nos chame pelo nome agora, nos chame pelo nome agora. Nós marcaremos história como aqueles que andarão com Deus, andarão com Deus. Eu declaro sobre cada um dos que estão aqui à frente: recomeço, um tempo de novidade de vida. Vai andar com Deus mais uma vez, vai ouvir a voz de Deus te chamando mais uma vez. Ele não está longe, Ele está perto e te chama pelo nome: filho meu, filha minha, é hora de andar comigo, é hora de andar comigo. Só mais um dia. De andar com Deus. Não era só mais uma tarde apenas. Você pode andar com Ele. Não era você só pode andar mais com Ele. nascer A misericórdia se renovou. Você pode andar com Ele. Você pode mais andar com uma Ele. sexta-feira. Ande com Deus, passeie no Espírito. Não era só mais um homem. Vamos lá, você pode andar com pendurado Ele. Numa cruz. Você pode andar com Ele porque Ele ressuscitou. E esse homem tem um nome sobre todo nome. Recomeço em nome de Jesus. Esse nome é Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Andar com Deus. Era só mais um dia. A todos os corações aflitos, traga alívio nesta noite, Jesus. A todo o peso da culpa, traga o perdão nesta noite. É hora de andar com Deus. É hora de andar com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não era só mais um homem. Ele foi pra cruz para andar com você. Pendurado numa cruz. Ele foi pra cruz para te dar essa chance nessa noite. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome era Jesus. Te convida a adorar nessa noite. Mas ao terceiro dia, você pode andar com Deus. O inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão. Vamos lá, você pode andar com Ele. E tudo então mudou. Ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia. Está vazia. Você pode andar com Deus. Pois o meu rei ressuscitou.
te convidar, eu quero convidar a igreja a declarar isso. Porque enquanto você declara que o Rei ressuscitou, você está declarando que pode andar com Ele. Enquanto você diz que a cruz não o deteve, você está dizendo: Deus, eu estou aqui, eu quero andar contigo. Erga a sua voz e declare, declare. Quer saber aonde Ele está? A igreja declare nesta noite. Quer saber aonde Ele está? O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Ele está nesse lugar. Está nesse lugar. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Porque agora não precisamos mais esperar a viração do dia para te encontrar. Nós não precisamos mais esperar o entardecer para andar como o Senhor. A cada momento em que te clamamos, o Senhor vem. A cada momento em que te buscamos, o Senhor vem. Eu declaro: andaremos contigo no dia bom, no dia mau. Andaremos contigo com as portas abertas ou com portas fechadas. Andaremos contigo quando tudo for bem ou quando tivermos notícias ruins. Andaremos contigo, porque não andamos pelo que o Senhor faz, andamos por quem o Senhor é. Nós andaremos contigo até te encontrarmos na eternidade. Andaremos contigo até te encontrarmos na eternidade. Nós te amamos. Se sinta honrado nesta noite. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. Aplauda Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba